Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Sobre romantismo, primeira fase, poesia. Bem, galera, essa questão do romantismo vai ser bem extensa, assim como é esse movimento literário. Ele é dividido em três fases, o romantismo. Primeira, segunda e terceira geração romântica. Além dessas três gerações, ele vai ter escritas tanto na poesia quanto na prosa. E ainda tem uma galera aí que fala de teatro na fase romântica. Mas o nosso foco aqui é poesia e prosa. Hoje eu vou dar ênfase na poesia. As nossas 3 semanas aí, nós vamos trabalhar com poesia. Então, hoje, semana que vem, segunda, e na outra, terceira geração romântica na poesia. Porém, a gente precisa dar uma passada em algumas coisas aí, né, pessoal? O romantismo, ele surge na Europa, no século XVIII, e ele vai chegar no Brasil no final do século XVIII, tá? Bem, vai ser uma galera que vai trabalhar muito sentimentalismo. E esse sentimentalismo, assim, vai ser de forma extremamente exagerada. E na maioria das vezes, eles vão ter alguma forma de escapismo para o sofrimento provocado por esse sentimentalismo exagerado. Nós teremos aí uma oposição grande ao clássico, tá? Dentro da prosa, as prosas serão longas, mas aí a gente trabalha um pouco mais lá pra frente. Na parte da poesia, né, que é o que nos interessa agora, nós vamos ter aí o uso de versos livres e brancos, a exaltação nacionalista, a natureza, a pátria, né, além da idealização também do amor e do sentimentalismo. Nós vamos ter a criação de um herói nacional e algumas características típicas dessa escola literária é o sentimentalismo, o subjetivismo, o saudosismo e a fuga da realidade. Bem, galera, o subjetivismo está vinculado ao eu. Eles vão pensar muito nesse ser, nesse eu. E muitas coisas vão surgir daí. Mas vamos, de fato, falar da primeira geração, né? Essa primeira geração modernista. Cada geração vai receber um nome. A primeira vai receber o nome de naturalista ou indianista. E aí vocês devem estar se perguntando, oi? Então, é bem isso daí. Os nomes retratam bem o que vai acontecer nesse momento. O naturalismo vai se tratar muito da questão da natureza, do que é nosso. E indianista, por quê? Vai falar a respeito do índio. O índio vai se tornar o nosso guerreiro. O índio vai receber uma característica, ele vai virar o guerreiro nacional. Vai ser extremamente exaltado, colocado como um ser assim, de forças grandiosas e imensas ao que se poderia pensar. Pessoal, lembra que os movimentos eles surgem na Europa. E lá eles criam uma personificação de um herói. Quem é esse herói? Eles voltam a um momento muito retrógrado. Eles vão até a Idade Média. E lá, pegando os cavaleiros medievais, eles criam nesse cavaleiro medieval a ideia desse ser guerreiro, valente, extremamente bravo. E aí, quando nós estamos aqui no Brasil, a gente meio que retrocede. Mas até quando? Porque nós não tivemos Idade Média, nós não éramos descobertos. E aí, na verdade, a figura que vai aparecer, né, é um índio como esse ser valente que existiu aqui na antiguidade, que lutou, que era bravo por essas terras. E aí, pessoal, só que vocês têm que entender que esse índio, ele é tipo assim, ele é pintado de um jeito impossível de se imaginar. Extremamente, assim, colocado num patamar fora do comum. Lá na prosa a gente vai ver, por exemplo, né, na obra O Guarani, que o índio, ele arranca um tronco de palmeira com os próprios braços e, além de tudo, do topo. Olha, né? Meio extremamente surreal isso daí. Então, ele vai colocar esse índio como esse ser extremamente corajoso e valente, pessoal. Vamos ao que interessa. O indianismo, ele surge no Brasil na primeira metade de 1800, tá? A primeira datação que a gente vai ter aí, né, como marco do início do romantismo no Brasil, é 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Galera, tem 2 caras aqui importantíssimos para essa fase, e os 2 são Gonçalves. O Gonçalves de Magalhães,
ele é responsável pela criação do movimento literário no Brasil, ou seja, da datação, da instauração do movimento. E ele que vai fazer essa colocação. Só que quem difunde de fato o romantismo poético no Brasil é o Gonçalves Dias. Os Gonçalves Dias, vocês já devem ter ouvido falar dele, ou conhecem e vão conhecer muito bem na hora que eu fizer uma leitura para vocês daqui a pouquinho durante o nosso vídeo. Ele, então, difunde toda essa escola literária aqui. Quantas características desse momento aqui, pessoal, nós precisamos colocar, eu e as minhas palhinhas, né? Vocês já estão acostumados. A exaltação da natureza, nacionalismo, o indígena como herói nacional, e eu já expliquei, o sentimentalismo e a religiosidade. E esses são os elementos, as características comuns dessa primeira fase aí, denominada de fase indianista ou naturalista. A primeira fase, ela vai trazer características indianistas, naturalistas e também o saudosismo, tá? A questão da saudade, retornar à infância, elementos talvez de retomada de infância serão comuns até mesmo nesse processo literário. Aqui o saudosismo não está tão vinculado à retomada da infância, tá? Mas mesmo o ato de sentir saudade de alguma coisa. Retomada da infância é na segunda geração, um pouquinho mais aí, a gente vai ver isso também lá. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu deixei um materialzinho separado até pra gente comentar aqui. Para essa questão indianista, eu deixei aqui separado um poema. Opa, só um minutinho, deixa eu achar a página. Achei. Do Gonçalves Dias, que é esse que eu falei que vai ajudar a difundir o romantismo no Brasil, que chama Ijuca Pirama. Tem vários outros dele, o Canto do Piaga, como chama do Guerreiro? Deixa eu até confirmar aqui, esqueci o nome da obra. Canto do Guerreiro. Mas um que eu gosto muito é o Canto do Piaga, o Ijuca Pirama. Eu gosto muito do Canto do Piaga também, mas eu escolhi mais o Ijuca Pirama, acho ele até mais fácil um pouquinho de leitura. Só que ele é enorme, ele é muito grande, procurem aí na internet. Eu vou ler alguns pedacinhos para vocês que eu acho interessante pra gente ver essa figura do índio. Então começa assim, ó. No meio das tabas, de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação. São muitos seus filhos, no anseios fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombra as matas e imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélidos incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantar. São todos timbiras, guerreiros valentes, seus nomes lá vão na boca das gentes, cordão de prodígios de glória e temor. Olha aí a figura desse índio glorioso, valente, guerreiro. Cadê agora o próximo aqui? Vamos lá. Agora eu vou pro canto 2 já para ler um pedacinho. Em fundos vasos de alcenta argila ferve o Caim, enche-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro cuja morte anseia sentado está, o prisioneiro de outro sol, no caso, jamais verá. Então aqui, pessoal, tá rolando a festa lá, tá? Vamos dizer, uma festa na aldeia. Eles estão bebendo, Caim, estão comemorando e eles têm um prisioneiro. Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vidinha de vocês a expressão de que índio come gente. Muita gente, né, faz essa alusão, índio come gente. O que quer dizer isso, na verdade? Alguns deles eram canibais, sim. Mas como que era esse ser canibal? Quando eles pegavam um prisioneiro, eles acreditavam que se matasse e comessem a carne desse prisioneiro, eles herdariam a valentia e a coragem dele, tá? Vem daí essa característica dos índios de comer, de serem canibais, de comerem gente. Então, desse conceito de por eles acreditarem que se comesse a carne do prisioneiro, eles herdariam dele a coragem. E aí eles estão falando, tá rolando a festa, o prisioneiro tá amarrado e ele não vai ver o sol da manhã.
tá? Então, quer dizer, ele vai morrer ainda essa noite. Deixa eu achar um outro pedacinho aqui que eu queria ler pra você. Deixa eu só ver. Bem, pessoal, esse daqui eu tinha grifado, mas eu acho que eu perdi. Aqui, achei. Já é outro canto. Eu li do primeiro, do segundo e agora eu vou pro quarto. Vou pular o terceiro, tá? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho da selva. Na selva cresci. Guerreiro, descento da tribo Tupi. Então aqui a gente vê novamente a marcação da natureza, do índio e de alguns elementos aí. Bem, pessoal. Agora, na parte mais naturalista, onde ele vai ressaltar a natureza, a beleza desse país, a pátria em si, e a parte da saudade, eu peguei um poema só, até para o vídeo não ficar tão extenso aí. E eu escolhi o poema, quando eu falei para vocês lá do Gonçalves Dias, eu falei, vocês já devem ter ouvido falar desse cara, porque ele é muito comum. E aí eu trago um poema dele, uma obra, que provavelmente todos vocês conheçam, e é daí que vem essa lembrança, que é Canção do Exílio. Canção do Exílio é do Gonçalves Dias, e ela vai fazer muita referência à pátria, aos elementos nacionais e até mesmo à saudade. Eu vou ler na íntegra porque ele é pequenininho, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mas prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canto sabiá. Bem, galera, estamos aí diante de uma obra extremamente saudosista, né? Esse ser que está cá lamentando a tristeza de não poder estar lá. Nesse momento aqui da obra, o eu lírico, né, o personagem e até mesmo o autor, ele estava exilado em Portugal, e é daí que ele sente a tristeza. Então, o lá seria Portugal, perdão, o cá seria Portugal, e o lá seria o Brasil. E aí ele faz algumas alusões, né, a elementos muito comuns à nacionalidade brasileira. A palmeira, tá, pessoal? E o sabiá. Pessoal, o sabiá não vive na palmeira, entendam isso, pelo amor de Deus. Mas ele alude de dois elementos desse momento. As palmeiras eram comuns, tá? No Rio de Janeiro, ali na costa, que era até então não era a sociedade, era onde vivia a sociedade da época, né? Onde tinha maior fluxo da época, que era. E o sabiá, que é essa ave, até considerada, né, a ave símbolo do Brasil. E ele faz toda essa poesia em cima. Por isso que eu escolhi ela para trabalhar já o naturalismo, né, essa relação da natureza aí, e também o saudosismo nas obras do Gonçalves Dias. Bem, pessoal, acho que é isso. Acho que eu consegui passar todo o conteúdo desse momento para vocês. E ainda estamos falando só de primeira fase poética ainda. Bem, meninos, é só. Qualquer coisa estou à disposição, é só me chamar. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!